meu amigo João Magalhães. Bom, senhor? Tudo bem, Douglas Cordeiro, boa tarde para você, boa tarde a todos. O senhor viu o Rafael que não é mais leitor, né? É, Rafael. Quer dizer, que é Rafael, Timon, não, veja bem, é Rafael de Timon em Timon, mas é Rafael leitor fora de no Timon. restante do Maranhão. No restante do Maranhão. Pode? Cada um com suas estratégias, né? Pode? Pode. Cada um tem as suas estratégias. Certamente em Timon preferiu retirar o sobrenome. Bom, João Magalhães, o senhor que acompanha muito essa questão financeira da campanha, sim, eleitoral, consulta com frequência os dados da Justiça Eleitoral, o que é que o senhor andou pesquisando nos últimos dias para trazer agora para o nosso telespectador? Douglas, tem mais de 60 candidatos aqui no Piauí, né, os diversos cargos, governador, deputado federal, deputado estadual, enfim, que não declararam nenhum bem, não cadastraram nenhum bem. E é normal, é natural, obviamente, que não é obrigatório que os candidatos tenham bens, né? O que é obrigatório é, caso tenham bens, que eles declarem lá no registro de candidatura. Agora, chamou a atenção o fato de alguns nomes serem bem conhecidos da população por ocuparem alguns cargos de destaque no serviço público ou por serem políticos já com uma carreira consolidada, e aí, de fato, isso acaba chamando a atenção da população e, para efeito de registro, obviamente é o nosso trabalho, a gente informa, né, a população sobre essa situação. E aí tem alguns nomes que eu até separei, como eu falei, são mais de 60 políticos, candidatos no Piauí que não declararam nenhum bem. Diversos cargos. Vários cargos, mas tem os nomes que são interessantes exatamente pelo fato de já estarem já terem uma carreira política consolidada ou, enfim, ocuparem cargos de destaque, não só na gestão pública, mas também no próprio serviço público, enfim, como servidor de carreira. Por exemplo, o presidente da Câmara de Teresina, Jeová Alencar, é um desses nomes, o delegado Samuel Silveira, que já ocupou cargos de secretário, né, de assistência social aqui em Teresina. Foi vereador, exatamente. O delegado James Guerra também, Kleber Montezuma. O delegado James Guerra não é delegado da polícia, não recebe um salário bom danado. Exato, assim como o delegado Samuel Silveira também, né? O Jeová Alencar, presidente da Câmara Municipal de Teresina, já tem uma carreira política larga, vamos dizer assim. Kleber Montezuma, né, ex-secretário de Educação de Teresina. Foi secretário de 4 pastas diferentes, em diversas gestões tucanas. Servidor, professor, economista da Prefeitura de Teresina. Coronel Edivaldo Viana, né, ex-comandante da polícia lá na região de Picos, desenvolveu um trabalho Zerado lá também. Muito conhecido também. Zerado, nenhum bem declarado. Silas Freire, jornalista, apresentador e também já exerceu o mandato de deputado estadual, deputado federal, conhecido. Mas jornalista é bichulismo mesmo, viu? Mas ocupou os cargos, né, também, como deputado estadual, deputado federal. E, enfim, outros nomes que a gente conhece e que tem se destacado nessa campanha, como, por exemplo, Ana Fidelis, que é candidata a deputada federal pelo Republicanos, tem feito uma campanha que a gente observa que tem um certo volume hoje a sua candidatura. Enfim, Neo Lopes, que a gente sempre acompanha também já há algum tempo como empresário, né? Mas também, claro, sempre pontuando, participando das discussões políticas. Enfim, são nomes conhecidos da população teresinense que estão candidatos e não apresentaram nenhum bem declarado na sua lista de bens. A gente falou aqui, obviamente... Isso aí é só para lembrar o nosso telespectador que a justiça também não vai... Quer dizer, em princípio, não é problema nenhum não declarar, né, João? Quer dizer, não declarar bem, dizer que não tem nenhum bem, não é problema nenhum. Agora, pode dar problema... Né? É curioso. Agora, pode dar problema se a justiça depois, como usou bem a expressão volume de campanha, o João, a justiça... Vem cá, quando é que você recebeu? Não, eu recebi tanto. Esse valor aí não corresponde ao volume de campanha, né? Como é e tal. Aí pode gerar esse tipo de problema, mas enfim... É uma curiosidade para o telespectador, obviamente, e o telespectador tem esse tipo de curiosidade para saber todos os assuntos que envolvem o contexto eleitoral. A gente está aí nas semanas decisivas, afinal de contas. Temos esta semana, a próxima já é a última semana de campanha eleitoral. Enfim, traz a última semana com a votação no domingo, né? Sim, exatamente, já no outro domingo, de 8 às 17 horas. Com certeza. Eu quero saber também, se o senhor pesquisou...
as verbas que os candidatos receberam. Sim, a gente está com esses números consolidados, não só amanhã eu, como o Cássio também. Pode ser amanhã ou na sexta-feira. Você quem Não, quem vamos deixar para sexta, você traz o consolidado exatamente, da semana. É. Até porque as prestações de contas parciais, elas já foram entregues, viu, para a Justiça Eleitoral. O prazo encerrou dia 13. Agora os candidatos têm a obrigação de 20 dias após as eleições entregarem a prestação de contas finalizada, total, que vai ser julgada pela Justiça Eleitoral. Coloca a hora na tela aí, por favor. A hora certa na tela aí, Rafael. Pra gente... São 14 horas e 45 minutos. Não, peraí, pai. Paciência. Aí, o engraçado é que o pessoal do Twitter bota pra fora, quando estão zangados, eles usam o show do outra pessoa. Quando não, bota uma musicazinha pra fazer uma média ali e tal, aquela coisa toda. Show! Olha, mas... João Magalhães, eu queria... Um assunto que eu queria tratar com você muito rapidamente aqui, para a gente ir para o intervalo e voltar com a política do dia. Mas eu tenho acompanhado, vou ser muito direto, eu tenho acompanhado o empobrecimento, vou ser muito sincero aqui, do jornalismo brasileiro. Sim. Nessas eleições. Não é? O empobrecimento do jornalismo brasileiro. E também, porque veja, quando eu falo isso, estou falando o seguinte, lá nos Estados Unidos você tem, isso é aceito pela população, é tranquilo, isso é uma tradição. Sim. Os veículos de comunicação lá nos Estados Unidos, eles tomam partido. Sim. Não é? Normalmente os veículos ou são republicanos ou são democratas. Mas eles tomam partido editorialmente. No espaço adequado. Né? No espaço adequado. Quando o assunto é notícia, e aí eu busco uma expressão muito usada pelo grande jornalista Mino Carta, quando se trata da verdade factual, ou seja, da verdade dos fatos, você quer o quê, João, para você? Uma xícara. Uma xícara. A xícara não pode ser um copo, não pode ser uma taça, isso é uma xícara. Não entendeu? Depende da perspectiva. Não depende da perspectiva, não. Isso é uma xícara, acabou. Isso é verdade factual. Então a gente vê, às vezes, nas entrevistas, estou falando fora e aqui, muita gente diz, mas ninguém pode. Pode o quê? Pode falar por que eu não posso? Claro, eu posso falar de jornalismo, não posso falar de medicina, engenharia, mas jornalismo eu posso. É verdade. Então, eu acho que esse é um aspecto que eu acho que os veículos de comunicação precisam repensar os seus posicionamentos. Não que ninguém cometa falhas, todo mundo comete falhas, isso é normal. Agora, uma coisa é cometer falha, outra coisa é fazer algo deliberado. A gente vê que é deliberado. Outro aspecto também foi muito claro nessa campanha, foi a farra das pesquisas, porque isso já era um assunto discutido, João, em outros tempos, em outras eleições. Principalmente em pleitos municipais. Em pleitos municipais, principalmente. Mas, João, agora avacalhou de vez, né? Sim, certamente. É interessante, primeiro, essa abordagem sobre a questão jornalística. De fato, e aí você falou da imprensa americana. Eu diria que lá tem essa tradição, inclusive é muito esperado, por exemplo, agora nem tanto porque já está bem mais claro, mas quando você tinha lá eleições muito acirradas, as pessoas aguardavam, esperavam ali o editorial nos dias que antecedem ao processo eleitoral, porque aí os veículos iam se posicionar claramente, enfim, o que eles achavam sobre os candidatos, sobre as candidaturas, enfim. E aqui no Brasil, a gente não tinha até então, e hoje ainda muito pouco, essa compreensão de que os principais veículos de comunicação têm um lado, né? Eles sempre tentaram, vamos dizer assim, esconder, né? Você tem grandes jornais, os próprios jornais impressos brasileiros, grandes jornais, Estadão, Folha, eles não divulgavam de forma alguma qual era a preferência política, qual o modelo, vamos dizer, econômico, social que eles defendiam, embora quem tivesse aquela capacidade de ter uma leitura mais crítica, né, conseguisse compreender. Mas aí eu queria só acrescentar aí, o seguinte, eles sempre divulgavam princípios editoriais de isenção, de imparcialidade, de pluralidade, não é? Mas aí quando alguns veículos decidiram tomar partido, eles tomaram partido de forma equivocada. Não tiveram como, já que o nosso jornalismo, de um modo geral, é baseado no modelo americano, nesse aspecto não foi seguido o modelo americano. Exatamente, e no Brasil foi muito recente essa questão do veículo de comunicação e um editorial informar ali o que vamos dizer, o candidato da sua preferência. Ainda hoje, as grandes empresas, elas tentam, de certa forma, esconder isso e não revelam em seus editoriais, não têm essa posição de tomar posicionamento. E aí a parte
que eu diria que é o principal problema. Não é nem o editorial, mas sim o próprio conteúdo, que este sim, de fato, precisa ser isento. Cobertura contra um candidato. Você diz, não é notícia. Não, é notícia. Agora, em termos de notícia, é só isso que é importante para noticiar? E é preciso ser, antes de tudo, fiel ao leitor, né? ao cidadão, seja ele leitor, internauta, enfim, a sua audiência. Dizer, olha, tem esses fatos e existem análises, e obviamente que cada análise ela é produzida por um especialista, mas também não é nenhum problema, nenhum pecado o analista dizer, olha, eu tenho preferências neste sentido, e claro, desde que essas preferências não influenciem na abordagem dos fatos, não é problema nenhum, todo cidadão tem o direito tem muitos jornalistas de acompanhar, de ter sua preferência política. Dizem quem vota, como disse o João. Mas aí você não pode chegar e dizer, o jornalista divulga uma notícia, aí a pessoa diz, fulano é candidato tal. Sim, eu não estou perguntando isso. Quer saber se o que ele divulgou é mentira, é verdade, está influenciado por a escolha? Não, não está. Então pronto, ele está cumprindo bem. Todo mundo tem que votar? Sim, nem que seja em branco ou nulo? Tem que votar ou justificar. Então, voto obrigatório, inclusive para jornalistas, para todo mundo. Então, o que o profissional não pode deixar que essa preferência pessoal interfira no e outra coisa, essa preferência ela tem que ser expressa no espaço adequado, que é o espaço editorial, e não o espaço de... E as pesquisas está mais fácil. Aí é uma discussão mais complexa. Sim. Rapaz, estão abrindo aqui um negócio aqui atrás, viu? Vai cair. Estão abrindo aqui um negócio... Então é o seguinte, é preciso entender o seguinte, essa questão é muito mais difícil, porque é uma discussão mais ampla, mais abstrata, mais subjetiva, aí vai muito mais por tradição e por posicionamento da população. Muita teoria assim, é mais a população se impondo, dando respostas do que propriamente uma regulação. Agora, a questão das pesquisas, não, a eleitoral tem precisa ser muito claro a própria legislação, né? É incompreensível que, de fato, exista um processo eleitoral com os mesmos candidatos e vários institutos, e são vários mesmo, porque antigamente você conhecia no Brasil 2 institutos. Hoje em dia você cita 8, se você for pesquisar... aí que eu nunca nem ouvi falar. Não, você encontra 10 institutos normalmente, né? Do ponto de vista estadual, historicamente você conhecia 2 ou 3, hoje você cita 10, 12 de forma tranquila. Então isso de fato precisa ter uma legislação que diga, olha, é claro que é um mercado, toda empresa está obviamente aberta para a exploração, mas é preciso que a legislação defina, né? E aí, porque obviamente não pode ser, entre aspas, um mercado avacalhado, como está agora. Até porque é algo que contribui muito, que influencia a própria população, né? Você lidar com a opinião pública não é uma questão fácil, é preciso ter muita responsabilidade, é preciso seguir critérios técnicos, né? Não pode lidar com a população, né? Você está lidando assim, você não pode influenciar, mas aqui acredita que não é acreditar quem quer, não é acreditar quem quer, não é por aí. Então, eu acho que essa é uma discussão, inclusive, que a gente vai puxar aqui, com os próprios candidatos no pós-eleição, quando vierem aqui, a gente discutir muito isso, porque ficou muito exagerado nesse período eleitoral.